Vamos lá. Telefone, ele é variável, ou perdão, ele é fixo, ok? Porque ele não altera na proporção da quantidade vendida ou produzida. Muita gente, como eu estava falando, acha que é variável, porque cada mês é um valor diferente, mas a pergunta não é essa. A pergunta que se faz é, quanto mais eu produzo, mais eu gasto desse item. Se a resposta for não, ela é fixo. Se for sim, é variável. Não oscila conforme produção e venda, né? Uma exceção seria aí no telemarketing, ok, gente? Uma empresa de telemarketing, o serviço dela é fazer ligações. No caso do telemarketing, seria variável, ok? Mas, no caso de uma indústria de sapato, por exemplo, seria fixo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse exemplo aí da fábrica de sorvete, para nunca mais esquecer isso, ok? É um exemplo bem simplista, bem tranquilo, fácil de assimilação, mas extremamente importante para a aula de hoje, tá? Preste atenção, ó. Fábrica de sorvete, Fidelícia Limitada. Essa fábrica, logicamente, ela produz sorvete. Ela tem como gasto produtivo aluguel e salários de R$1.000. Matéria-prima e embalagem, R$8 por quilo. Observe que matéria-prima e embalagem, o valor, o gasto é R$8 por quilo. E o aluguel e o salário é R$1.000, independente da quantidade. Ok? O que é que a gente nota aí nessa questão? Que os gastos de aluguel e salários de R$1.000 são gastos fixos e matéria-prima e embalagem, gastos o quê? Variáveis. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Aluguel e salário fixo. Para o que eu discuto. Alguém ligou o microfone aí? Vamos lá. Aluguel e salário fixo, matéria-prima e embalagem variável. Vamos lá, continuando. Ok? Fixo e variável. Dados do mercado. O preço de venda de cada quilo de sorvete é R$10. E o volume de vendas, 600 quilos por mês. Observe o seguinte aqui, ó. Vamos raciocinar juntos. A empresa vende cada quilo de sorvete por R$10. E cada quilo de sorvete tem um custo variável de R$8. Ou seja, a empresa vende por 10 cada quilo e o quilo custa R$8 para ser produzido. Ok? Logo, a gente pode concluir que cada quilo de sorvete vendido, a empresa tem um lucro bruto de R$2. Por que lucro bruto? Porque a gente só está batendo aí o custo variável, que é o custo para produzir o sorvete, que são os R$8, ok? Por que não é lucro líquido? Porque ainda tem as despesas, ainda tem os gastos fixos, que é o aluguel e salário, que foi quanto? R$1.000. Cada quilo de sorvete vendido, a empresa tem um lucro bruto de R$2, porque cada quilo custou 8, ela vendeu por 10, só que a empresa ainda tem que pagar R$1.000 entre aluguel e salário, ok? No final do mês, ela vende 600 quilos. Observe o seguinte, vamos raciocinar juntos aqui. Se cada quilo de sorvete, a empresa tem um lucro bruto aí de R$2, e o custo fixo da empresa é de quanto? R$1.000. A empresa tem que vender quantos quilos de sorvete para poder pagar o gasto fixo? R$1.000 o gasto fixo. Cada quilo vendido, ela ganha quanto? 2. 1.000 é o gasto fixo. Cada quilo que ela vende, ela ganha 2. Logo, ela tem que vender quantos quilos de sorvete para conseguir pagar o gasto fixo? Quem me responde isso aí rapidinho? 500 quilos. 500 quilos. Ó, 500 quilos, né? Por quê? 1.000, que é o gasto fixo, dividido por 2, que é quanto ela ganha por cada quilo de sorvete, dá 500 quilos. Quando a empresa vende 500 quilos, ela consegue pagar 100% dos gastos.
Por quê? Porque a gente já bateu de cada quilo de sorvete o gasto variável, que foi R$ 8, e quando ela vende 500 quilos, ela consegue acumular R$ 1.000, que é o suficiente para ela pagar o gasto fixo. Logo, ela pagando o gasto fixo e o gasto variável, ela consegue pagar 100% dos gastos dela quando ela vende 500 quilos. Tranquilo aí? Alguma dúvida nesse ponto, gente? Que ela tem que vender 500 para poder pagar o gasto fixo? Então, vamos lá. Observe que a empresa, apesar de ela precisar vender 500 quilos apenas para poder pagar os gastos, ela consegue vender quanto? 600. É sinal que ela vendeu 100 quilos de sorvete a mais do que a necessidade que ela tinha que vender para pagar os gastos dela. Ou seja, ela teve o quê, gente? Lucro líquido. A empresa conseguiu ter lucro líquido, por quê? Porque ela vendeu 100 quilos de sorvete a mais para ela pagar os gastos fixos. Ou seja, a empresa teve um lucro de quanto, gente, líquido? A gente pode dizer que a empresa teve um lucro líquido de quanto? Quem abriu o áudio para me dizer? Thiago. Quanto? 200. 200, exatamente. A empresa teve um lucro de 200 líquido, por quê? Porque ela ganha R$ 2 por cada quilo de sorvete e ela vendeu 100 quilos a mais da necessidade para ela pagar os gastos. 100 em vez de 2, R$ 200. A empresa teve um lucro líquido de R$ 200. E a partir dos 500 quilos, quanto mais ela vender, mais lucro líquido ela tem. Se ela vender menos do que 500 quilos, ela tem prejuízo. Dá para entender isso, gente? Se ela vende menos do que 500 quilos, ela tem prejuízo. Por quê? Porque ela não consegue pagar os gastos fixos. E se ela vende mais do que 500, ela passa a ter lucro. Porque quando ela passa da barreira dos 500 quilos, ela pagou 100% dos gastos e ainda vai sobrar recursos para ela. Então, nesse caso, ela vendeu 600, então ela tem um lucro de 200. Tranquilo aí? Alguém não entendeu o exemplo da fábrica de sorvete? Ou está tranquilo? Olha como é simples, está vendo vocês? Ou seja, a gente pode dizer agora, só com esse exemplo da fábrica de sorvete, que a gente já falou de forma indireta nesse momento, de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Observe o seguinte, quando a gente pegou R$ 10, que é o preço de venda de cada sorvete, R$ 10, e diminuiu desses R$ 10 os R$ 8, por quê? Porque o 8 é o custo para produzir o sorvete. O que sobrou aí R$ 2 o que sobra, a gente pode dizer que os R$ 2 é quanto cada quilo de sorvete contribui para a empresa pagar os gastos fixos. Ou seja, cada quilo de sorvete vendido, esse produto contribui com R$ 2 para a empresa pagar os gastos fixos. Ou seja, R$ 2 é nossa margem de contribuição. Eu vou colocar a fórmula daqui a pouco na tela, mas só para entender o raciocínio aí, né? Porque depois que eu botar a fórmula, as pessoas os alunos tendem a decorar a fórmula, ok? Mas a intenção não é essa, eu quero que vocês tenham o raciocínio crítico, independente da fórmula, entender que margem de contribuição é quanto cada produto contribui para a empresa pagar o gasto fixo, ok? Como é que se calculou a margem de contribuição? A gente pegou o preço de venda, que foi R$ 10, e diminuiu do gasto variável unitário, que foi quanto? 8. Então, a fórmula que eu vou colocar daqui a pouco, de margem de contribuição, vai ser preço de venda unitário menos gasto variável unitário, ou seja, R$ 10 menos R$ 8 dá 2, que é a nossa margem de contribuição. E quando a gente pegou aí o gasto fixo, que foi R$ 1.000, foi o que a gente fez? Pegou os R$ 1.000, que foi o gasto fixo, e dividiu por 2, que foi a margem de contribuição. A gente achou o nosso ponto de equilíbrio quantidade. Ou seja, ponto de equilíbrio quantidade, eu vou colocar a fórmula daqui a pouco também, mas ponto de equilíbrio quantidade é gasto fixo dividido por margem de contribuição. Gasto fixo dividido por margem de contribuição. Foi o cálculo que a gente fez aí, ó, R$ 1.000 dividido por 2 e achamos 500. Simples assim.
É só isso. Não tem complicação nenhuma. Margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Ok? Entenderam o raciocínio, gente? Quem não entender pode falar, viu? Sobre a fórmula eu vou colocar, fiquem tranquilos que as fórmulas vão vir daqui a pouco aí. O importante é entender o raciocínio nesse momento. Vamos lá, então. Ó, alguns gráficos. Prestem também atenção nesses gráficos, ok? Tem alunos não, tem pessoas que têm resistência a gráficos, tem outros que gostam, tem outros que não gostam. Eu peço que vocês prestem atenção, porque o gráfico é simples, ok? Mesmo quem tem resistência, abra um pouquinho a cabeça aí, porque é bem simples os gráficos. Alguém bateu na porta aqui, deixa eu liberar a entrada. Vamos lá, Matheus. Ó, vamos para os gráficos agora. É tão simples que vai até subestimar a inteligência de vocês, que é elevada, né? A turma do QI é elevadíssimo, a nata da contabilidade da Bahia. Ó, vamos para os gráficos. O gráfico normalzinho, o eixo X aqui, vai representar nossa quantidade. Eixo X, ó, vai ser nosso volume, quantidade. E o eixo Y vai ser o valor. Quantidade no X, valor no Y. Tranquilidade? Observe que essa linha aqui, ó, ela não parte do zero, ok? Ela parte de um valor qualquer e, independente da quantidade produzida, o valor não altera. Observe que é uma constante, ok? Uma reta, uma constante, e independente da quantidade produzida, esse valor não altera e ele não parte do zero. Ele parte de um valor qualquer. Esse gasto aqui seria um gasto fixo ou variável, gente? Essa linha está representando que gasto? Fixo ou variável? Quem pode responder aí? Fixo. Fixo, até porque está no título do slide. Ok? Bem isso aí. Mas é fixo, porque o gasto fixo, ele não altera, independente da quantidade produzida, ok? Ele não altera. E ele, independente de produzir 0 ou 1 milhão, ele vai ser o mesmo valor. Então, o gasto fixo total, um detalhezinho aí, que esse gasto fixo é o gasto fixo total. O gasto fixo total, ele é uma constante. Então, se vocês observarem esse gráfico em uma questão qualquer, e tem as alternativas lá para vocês escolherem, esse aqui representa o gasto fixo total, porque é uma linha constante, independente do volume produzido, ele vai ser o mesmo valor. Ok? Outro aqui agora. Observe que essa linha é diferente. Ela parte do zero, ou seja, se não produzir nada, não tem gasto nenhum. E quanto mais produz, mais gasta. Esse gasto ele é o quê, gente? Variável, ok? Observe que o gasto variável ele é uma crescente. Quanto mais se produz ou vende, ele vai crescendo também. Um detalhe importante é que ele parte do zero. Isso é muito importante, viu? O gasto variável, ele parte do zero, ó. Parte daqui. Quando for identificar um gráfico, preste atenção se ele parte do zero, ele é uma crescente. Então, aqui é o gasto variável total. Aquele outro foi o gasto fixo total. Esse é o gasto variável total. Por que eu estou falando isso, que é o total? Porque o gasto fixo unitário e o gasto variável unitário vão ser gráficos diferentes, ok? Esse aí foi o gasto fixo total e o gasto variável total. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar o gasto fixo unitário e o gasto variável unitário, ok? O total, então, do variável é uma crescente. Uma curiosidade aqui agora, ó. A gente estava falando de quê? Que esses daqui são os totais, fixo e variável. Se a gente pegar o gráfico do gasto fixo unitário
e do gasto variável unitário, ele vai ser diferente. Gente, preste atenção agora, viu? Para não, nesse momento, algumas pessoas saem fumacinha da cabeça. Mas pega a visão, preste atenção. Ó. Gasto fixo unitário, ele é o que, gente? O gasto fixo unitário, ele é variável. O gasto fixo unitário, ele é variável. Como assim, professor? Vamos lá. Fábrica de sorvete. O custo fixo da fábrica de sorvete total é de R$1.000. Tranquilo? Mas se for calcular o gasto fixo do sorvete unitário, observe se a fábrica produz 500 quilos de sorvete e o gasto fixo total é de R$1.000. O gasto fixo unitário passa a ser de quanto? 1.000 dividido por 500 passa a ser de quanto? R$2. Se a fábrica produzir 1.000, aumentar a produção, ela produzir 1.000 quilos de sorvete agora, observe que o gasto fixo unitário passa a ser quanto? R$1. Porque 1.000 dividido por 1.000 dá R$1. Se a fábrica produz 2.000 quilos de sorvete, ó, gasto fixo total, 1.000, dividido pela quantidade de sorvete produzida, que foram 2.000, o gasto fixo unitário passa a ser 50 centavos. Ou seja, o gasto fixo unitário, quanto mais a empresa produz, menor é o gasto fixo unitário. Ou seja, o gasto fixo unitário, ele é variável. Observe aqui que quanto mais produz, o gasto fixo unitário ele vai diminuindo, ó, mas ele nunca alcança o eixo X. Por quê? Porque nunca o gasto fixo unitário vai ser zero. Ele vai se aproximar do zero, mas nunca vai ser zero. Por quê? Porque os números são infinitos, ok? Nem que seja 0,000000001, sempre vai existir o custo fixo unitário. Então, essa linha nunca se aproxima do eixo, ela se aproxima, mas nunca se encontra com o eixo X, que é o volume da quantidade. Tá tranquilo aí, gente, que o gasto fixo unitário é variável? Deu para entender esse raciocínio? E aí, é por isso que existe nas fábricas economia em escala. Só existe economia em escala porque existe gasto fixo. Já que tem o gasto fixo, quanto mais eu produzir, menor o impacto do gasto fixo em cada produto produzido. Ok? Vamos lá. Economia em escala. Já o gasto variável unitário, ele é o quê? O gasto variável unitário, gente, ele é o quê? Fixo. Como assim, professor? Vamos lá. Fábrica de sorvete. Cada quilo de sorvete custa quanto para produzir? R$8. Ok? Se a empresa produzir 10 quilos de sorvete, ela vai gastar quanto de gasto variável? 80. Porque 8 vezes 10, 80. Contudo, se a gente for achar a média, 80 dividido por 10 vai dar quanto? 8. Ok? Se eu produzir 1.000 quilos de sorvete, o gasto variável vai ser quanto total? 8.000. Mas o unitário vai ser 8.000 dividido por 1.000, que vai continuar sendo o quê? 8. Ou seja, o gasto variável unitário, independente da quantidade produzida, ele não altera. No caso do sorvete, vai ser sempre 8. Ou seja, o gasto variável unitário, ele é o quê? Fixo. Ou seja, não existe economia em escala nos gastos variáveis. Porque na fábrica de sorvete, ele pode produzir 1.000 quilos de sorvete, que vai continuar sendo R$8 por quilo o gasto variável. Ok? Deu para entender isso? Só existe economia em escala no gasto que fixo. Ok? E aí, gente, trazer um resumo aqui, ó. Gasto fixo do lado esquerdo, gasto variável do lado direito.
Gasto fixo total, ele é uma constante. Gasto variável total, ele é uma crescente. Gasto fixo unitário, ele é o quê? Ele é variável. E gasto variável unitário, ele é fixo. Só um minutinho, que alguém quer entrar na sala. Pronto. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Ou deu para entender? Tá de boa? Ó. Análise, custo, volume e lucro. Dá para entender, gente, diante do que a gente viu até agora, que quanto mais a empresa produz, menor é o custo unitário do produto. Dá para entender isso? Quanto mais a empresa produz, menor é o custo unitário do produto. Se o custo unitário é menor, logicamente, o lucro bruto vai ser o quê? Maior. Observe que através da contabilidade de custos, você tem como influenciar no lucro da empresa, ó, em decorrência do regime de competência da contabilidade, ok? A gente consegue, através da contabilidade de custos, induzir o lucro da empresa. Raciocine comigo. Vocês já ouviram falar em suavização de lucro, de resultado? Suavização de resultado? Me digam aí. Alguém já ouviu falar, gente? Quando fica calado é porque não ouviu ou porque ouviu? Deixa eu ir para o chat aqui, deixa eu olhar no chat. Eu não ouvi, professor. Não. Deixa eu ver aqui o chat. Não. A maioria. Todo mundo que se manifestou aqui, os caboclos que se manifestaram aqui, não vi. Suavização. Ó. Depois me cobrem que eu vou disponibilizar para vocês alguns artigos sobre isso. Mas suavização do resultado é um dos temas mais estudados, é um dos temas mais publicados nas revistas top do mundo de contabilidade. Ok? O tema é um dos temas, inclusive quem quiser fazer um TCC e tem a intenção de publicar ele, o tema suavização, ele está sendo muito estudado. Observe o seguinte: cada vez mais os gestores, contadores, eles se utilizam de técnicas para suavizar o resultado. O que é isso, suavização do resultado? É mais ou menos assim, ó. O mercado financeiro cria expectativas sobre o lucro das empresas, né? Quando uma empresa ela aumenta o valor dela de mercado na bolsa de valores, é porque o mercado está prevendo, em tese isso, gente, o mercado está prevendo que essa empresa ela vai ter bons lucros. Os especialistas falam que o mercado antecipam o lucro, ok? Por quê? Porque, através das análises feitas da empresa, o valor da ação, ele tende a aumentar ou diminuir conforme a performance da empresa. Sabendo disso, as grandes companhias, o que é que elas podem fazer? O que é que elas fazem muitas vezes? Quando ela percebe, vamos supor, que nesse exercício, vamos botar em 2020 aqui, que nesse exercício o lucro dela vai ser muito acima do que o mercado está prevendo, ok? O que é que ela tende a fazer? Ela tende a diminuir o lucro, ok? Por quê? Para não gerar uma alta expectativa e depois, em 2021, o lucro caia demais. Ela tende a suavizar para a oscilação do lucro ser o quê? Menor. Ela suaviza para poder crescer menos, mas que não caia tanto no ano seguinte, e ela tem a margem para poder no ano seguinte, se cair, ela consegue levantar um pouquinho
esse lucro. Por que isso acontece? Porque existe o regime de competência. Se a contabilidade fosse regime de caixa, não teria como existir essa suavização. E como é que isso é feita? Como é que isso é feito especificamente dentro de custos? Presta atenção. Vamos supor que a empresa ela queira diminuir nesse exercício, ela quer diminuir, ela não quer aumentar, ela está vendo que o lucro vai ser demais dela, e ela quer suavizar, ela quer dar uma diminuída no lucro. O que é que ela faz? Ela produz menos. Ela diminui a quantidade produzida ao máximo possível. Por quê? Porque quando ela faz isso, se ela diminui a quantidade produzida, o custo unitário aumenta. Por que aumenta? Porque gera impacto maior do gasto fixo no custo unitário. Então, o custo unitário aumenta, isso é só, gente, contabilmente, porque a matéria-prima já foi comprada, concorda? A matéria-prima foi comprada, o custo fixo existe de qualquer jeito, lá, ele vai pagar, ok? A partir do momento que ele reduz a quantidade produzida, no limite, vamos supor, da venda dele, ele não gera excedente, ele acaba aumentando contabilmente o custo unitário de cada produto. Quando ele faz isso, o lucro dele bruto diminui, porque o custo do produto aumentou. Deu para entender esse raciocínio, gente? E aí, deixa eu ir no chat aqui. Cláudio, não. Cris também não. Vamos lá. Ó, a gente percebeu, no caso da fábrica de sorvete, que ela paga R$1.000, né, de gasto fixo lá, independente de ela vender 500 quilos, 100 quilos, 1.000 quilos, né? Ela paga R$1.000, beleza? Se ela quiser, naquele exercício, diminuir o lucro dela, o que é que ela faz? Vamos supor que ela vai vender 500 quilos, 600 quilos, mas ela tem uma capacidade para produzir 2.000. Mas, se ela produzir 2.000, o custo dela vai ficar fixo, vai ficar menor, porque quanto mais ela produz, menor o gasto fixo unitário. Então, ela, sabendo que ela vai vender 600, ela só vai produzir 600 quilos, exatamente, para poder aumentar o custo fixo unitário dela e diminuir o lucro. E a recíproca é verdadeira, tem o inverso também, gente. A empresa que está reparando que vai ter um lucro pequeno nesse exercício, o que ela faz? Ela aumenta a produção. Ela produz, deixa muito item em estoque, ela produz, vamos supor, 3 vezes mais do que a necessidade, porque quando ela faz isso, o custo unitário diminui e o lucro aumenta. Davi está falando assim, ó, quanto mais fabricar é melhor. Se o custo vai ser o mesmo, é melhor em um mundo perfeito. Viu, Fernanda? Considerando que eu vou vender tudo, massa. É melhor produzir muito porque eu vou vender muito. Ok? Isso é inegável. O ideal é que eu produza o máximo, o mundo perfeito é que eu produza a minha capacidade toda, porque eu vou vender tudo, né? Mas o mundo não é perfeito assim. As fábricas, normalmente, ela tem capacidade ociosa de produção, né? Ela tem uma capacidade de produção maior do que a demanda de mercado. Então, ela pode manipular, produzir mais ou produzir menos, para poder ela ter mais lucro ou menos lucro, ok? Conforme o interesse do administrador. Então, ela produz mais ou menos conforme o lucro. Então, isso é uma das formas de fazer a suavização de resultado, ok? Isso é uma ferramenta contábil, né? Quando eu falei que tem muitos estudos que falam sobre suavização, uma das linhas desses estudos é analisando o seguinte: os analistas, eles entendem que quanto mais suavização existe na empresa, pior é a qualidade da informação contábil. Por quê? Porque a informação contábil, ela está sendo manipulada. Então, o que é que o pessoal faz? O pessoal pega o balanço. Como é que consiste esse estudo? Pega o balanço, vamos supor que vocês façam um projeto de pesquisa, fazendo essa análise da suavização do resultado dentro do estoque, ok? Dentro das indústrias da fabricação. O que é que vocês vão analisar? Vocês vão pegar os relatórios da empresa, histórico, pega de 10 anos,
e identifica o saldo da conta estoque. Ó, vê se não é assim que funciona. Aí você percebe que ela, historicamente, ela mantém uma proporção X de estoque e em um determinado ano, ela ou aumentou esse estoque demais, ou ela diminuiu esse estoque demais. Se você percebe isso no seu estudo, você indica que ela fez uma suavização de resultado. Ok? Aí, essa suavização de resultado aponta para uma qualidade da informação contábil inferior, porque houve manipulação do gestor. Ok? Davi, aqui, ó. Se eu fabricar pouco, vou ter que aumentar o valor do produto. É isso, Davi. Teoricamente, sim, meu irmão. Teoricamente, se você tem a sua margem que você quer ter, se você produz menos, você tem que aumentar o preço. Mas se for algo em relação à manipulação, se for referente à manipulação do resultado, você pode produzir mais ou menos, sem alterar o preço, só para ter menos lucro. Observe, gente. Raciocine comigo aí. Pare para pensar. O lucro é uma medida econômica. Independente se ele vai ter o lucro de 1 milhão ou 1.000, ele já desembolsou, gente, a matéria-prima. Ó, dá para entender isso? Que, às vezes, para o gestor é mais importante do que o lucro é o caixa, é se está disponível ou não. O cara pode ter lucro de 1 milhão e isso não está revertido em caixa. Então, o lucro, às vezes, a empresa tem interesse de mensurar um lucro menor, ok? Cris perguntou aqui, a empresa faz isso para não pagar, também tem a questão de imposto também. Aí já seria a linha, quando a gente fala de imposto, da agressividade tributária, que é outra linha de pesquisa também que tem muito famosa no mundo aí, acadêmico, na área contábil, referente à agressividade tributária. São ações que as empresas fazem para poder reduzir o pagamento de imposto. E uma das formas é essa também, de você ter um menor lucro, né? Você tem um menor lucro estrategicamente para poder pagar menos imposto. Isso também pode acontecer. Ok. Me cobrem para eu poder disponibilizar para vocês tanto artigos que falem sobre a suavização, como que fale também sobre a agressividade tributária, certo? Então, o importante para a gente, vou voltar aqui para o slide. Nesse momento, vocês não estão vendo o slide, não é isso? Tá me vendo. É ou não é? É porque tem sistema, tem programazinho de videoconferência que mesmo com a tela aberta, a gente consegue migrar o slide. Aqui, quando eu multiplico ele, eu deixo de ver o chat. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Observe que análise de custo, volume e lucro, variações nos volumes produzidos provocam diferentes consequências sobre custo e sobre lucro. Eu quero só que vocês entendam isso, que o lucro, ele é uma medida econômica, ok? A empresa que manipular o lucro baseado no volume produzido, ela já pagou a matéria-prima, ok, gente? A matéria-prima já foi paga, o produto já foi produzido, contudo, ele só é considerado despesa quando ele é o quê? Vendido. Então, o volume, aumento de volume produzido, ou diminuição de volume, pode ser uma manipulação no lucro, ok? Para expressar um maior lucro ou menor, conforme o interesse do gestor da empresa, do tomador de decisão, ok? Da companhia. Se não existisse regime de competência, se fosse só regime de caixa, não existiria como fazer a suavização do resultado. Um exemplo aqui, ó, restaurante Bom de Garfo. Pegar a visão aí nesse exemplo. Ó, esse restaurante, ele apresentou os seguintes dados. Pratos servidos, 3.000 pratos por mês. Custo fixo, 12.000 de custo fixo. Custo variável,
15 mil, ok? Ou seja, se eu somar aqui, ó, o custo fixo mais o custo variável, eu vou achar um custo total de 27 mil. Preço de venda de cada prato, 10 mil, ou perdão, 10 reais. Capacidade produtiva, 5 mil pratos. Observe o seguinte, ó. O restaurante, apesar de vender 3 mil pratos, ele tem uma capacidade para produzir 5 mil. Ou seja, esse restaurante aqui, ele está com a capacidade ociosa de 2 mil pratos, porque ele vende 3 mil, mas ele consegue produzir 5. Ou seja, o custo fixo que ele tem de 12 mil reais aqui, ó, dá a ele uma capacidade de produção de 5 mil pratos, ok? Preço de venda de cada prato, 10 reais. Calcule o custo por prato. Cálculo simples de a gente fazer, ó. Custo total, 12 mais 15, 27. 27 mil é o custo total. E ele vende quantos pratos? 3 mil. 27 mil dividido por 3 mil. 27 dividido por 3 dá 9. Não é isso? 9 vezes 3, 27. Então, cada prato custa para o restaurante 9 reais. E o preço de venda é de quanto? De 10 reais por prato. Cada prato custa 9 e o preço de venda 10 reais por prato. Capacidade produtiva de 5 mil, ou seja, 2 mil. Estão ociosas aí, ó. Custo fixo 12, custo variável 15, custo total 27 mil. Como ele produz aí e vende 3 mil pratos, ele tem um custo por prato, custo total, entre fixo e variável, de 9 reais. Até então, gente, deu para entender aí o restaurante? Esse exemplo aí, tá tranquilo? R$1, ele ganha R$1 apenas por prato, né? Beleza, né? Então, vamos lá. Ninguém se manifestou, então, tranquilo. Vamos continuar o exemplo aqui, ó. Continuando esse exemplo, sabendo que o estabelecimento recebeu uma proposta para fornecimento de 1.000 refeições mensais por R$6 por prato, ok? Essa empresa, lembrando que ela consegue produzir 5, ela só produz 3 mil, então ela tem uma capacidade aí de 1.000 pratos, ou 2 mil pratos ociosa, e ela recebe uma proposta aí para produzir e vender 1.000 pratos a R$6. Então, eu pergunto a vocês o seguinte: vale a pena vocês fechariam esse contrato de vender 1.000 pratos, mais 1.000 pratos, por R$6? Não, Nayara. Cris, não. Anderson Garcia, não. Por que não, gente? Alguém venderia? Chegou o Gabriel na área aí. E aí, Gabriel, beleza? Alguém venderia? Ó, se o custo é 9, como é que vai vender por 6, não é isso? Ó. Vamos lá. Alguém se opõe aí? Alguém venderia? Ou todo mundo recusaria essa proposta? E aí? Acho que ninguém venderia pelo jeito, né? Ninguém se opôs, não. Vamos lá entender agora o raciocínio aqui. Se eu disser para vocês que é vantajoso para o restaurante vender esses 1.000 pratos a R$6, e vou explicar por quê, vocês vão me entender. Ó, a gente vai voltar aqui no slide, ó. Vai entender por que é vantagem. Observe o seguinte: de fato, o custo unitário do prato foi de R$9. Só que, se a gente usar aquele conhecimento que eu mostrei para vocês da fábrica de sorvete, ok? Se a gente for achar a margem de contribuição
a gente vai descobrir o seguinte, ó, custo do prato é R$ 9, beleza, mas esses R$ 9 está distribuído de que forma? Vamos lá, destrinchar. 12 é fixo e 15 é o quê? Variável. 12 é fixo e 15 é variável. Bora pegar só os gastos variáveis para poder achar a margem de contribuição. A gente tem um raciocínio completo aqui, ó. Vamos pegar só o gasto variável do prato. Voltando aqui. O gasto variável foi 15 mil. A empresa produz e vende quantos pratos? 3 mil. Ou seja, 15 mil dividido por 3, eu descubro que o gasto variável unitário, que foi o que a gente fez? Pegou o gasto variável total, que foi 15 mil, dividiu pela quantidade produzida, que foi quanto? 3 mil. Ou seja, gasto variável unitário é igual a gasto variável total, dividido pela quantidade produzida. Então, a gente pegou 15 mil, gasto variável total, dividido por 3 mil, foi a quantidade produzida, e descobrimos que o gasto variável unitário é R$ 5. Cada prato custa, para a empresa, R$ 5. Ou seja, se ele aceita essa proposta de vender cada prato por R$ 6, cada prato vai estar contribuindo com R$ 1 para a empresa pagar o gasto fixo, que foi quanto? 12 mil. Observe que ela tem capacidade para produzir os 1.000 pratos a mais, e isso vai fazer com que o gasto fixo dela diminua. Por quê? Porque ela vai ter mais R$ 1.000, para ajudar a pagar o gasto fixo. Entendeu o raciocínio, gente? Vou mostrar aqui para vocês, ó, trazendo aquela historinha do gráfico, né? Que o gasto variável unitário, ele é o quê? Ele é fixo. E o gasto variável unitário do restaurante foi de quanto? De R$ 5. Ó, gasto variável unitário do restaurante foi R$ 5. O preço de venda proposto para aqueles 1.000 pratos a mais foi de 6. Ou seja, cada prato vai ter um ganho de R$ 1. E esse R$ 1 de cada prato vai ajudar a pagar os 12 mil reais de gasto fixo. Ou seja, a margem de contribuição nessa proposta é positiva. Então, a empresa ela consegue ter um preço mais baixo, desde que a margem de contribuição seja o quê, gente? Positiva, ok? Se a margem for positiva, eu consigo vender. Eu não posso ter margem negativa. Eu não poderia vender um prato por R$ 4,50, por exemplo. Aí não. Mas eu poderia vender o prato por R$ 6, porque a margem dele é positiva. Não vai afetar os outros 3 mil pratos, né? Porque é outra clientela. Não vai afetar a capacidade produtiva, porque o restaurante tem capacidade em produzir mais 2.000 pratos. Então, aqui, ó, gasto fixo, gasto variável unitário é fixo, R$ 5. Aqui ele ganharia R$ 1. Deixa eu voltar aqui para a tela da Globo. Entendido, então, aí? Davi falou entendido em relação à proposta de R$ 6. Então, o que é que eu quero, então, de agora em diante, é que se analise, separe o que é fixo e o que é variável. Lembre que no exercício que a gente vem fazendo desde o início, a gente coloca lá um V, um F, né? O que é fixo e o que é variável. A gente vem já classificando isso, mesmo sem usar por enquanto. A gente não usou aquele fixo e variável até então para nada, né? Só que a ideia era justamente que vocês fossem se acostumando nessa classificação, para nesse momento, quando a gente for usar o conceito de margem de contribuição, a classificação já ser tranquila para vocês. Não temos sempre que colocar os dois gastos, é isso. Mas a margem de contribuição sendo positiva, você pode fazer, entendeu? Tem que ser positiva a margem de contribuição. Ó, o gasto fixo da empresa já era pago, porque ele já vende lá os pratos a R$ 9, ok? Então,
qualquer prato que ele venda de agora em diante, com margem de contribuição positiva, é vantajoso para ele. Em que momento tem que separar os gastos? Assim, ó. Quando a gente for fazer os custos, a gente vai ter várias informações, né? Quando a gente finalizar a disciplina lá, então o que é que vocês vão analisar? Vocês vão saber os gastos diretos, os indiretos, né? Vai saber o percentual de rateio, o gasto unitário de cada produto. Aí vai ser uma informação adicional que você vai trazer para o seu cliente também. Ó, seu gasto unitário é esse do sapato, contudo, a margem de contribuição dele vai ser essa aqui, ok? Porque o gasto só dele, o gasto variável só dele, vai ser esse valor. Para o gestor, ele saber tomar a decisão. O preço dele ideal é aquele ali, mas se ele quiser fazer alguma ação para reduzir o preço, ele sabe que o limite dele, da redução do preço, é de até que a margem de contribuição seja positiva. Ali é o limite. Vamos supor que ele coloque um novo produto na linha de produção. Vou dar exemplo do restaurante mesmo aqui para vocês. Vocês percebem que no restaurante, que vocês vão em diversos restaurantes, quando você vai efetuar o pagamento no caixa, tem uma balinha, tem uma cocadinha, é ou não é? Tem um picolézinho ali da Kibon, Sorvani. Vocês acham que o preço de venda de um picolé da Kibon, ele tem a mesma taxa de marcação? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês taxa de marcação. Mas você acha que a margem de lucro do picolé é o mesmo do prato? Não é. Normalmente, os produtos que não fazem parte, até o refrigerante às vezes, os produtos que não fazem parte do portfólio da empresa, assim, do cardápio, normalmente tem a margem de contribuição diferente. Por quê? Porque o que a empresa ganhar no picolé é lucro. A pessoa já almoçou, né? Se ele vender um picolé, se ele comprou picolé por 8, ele vende por 10, mesmo a margem sendo pequena, para ele já é vantagem, porque vai ser mais um item ajudando a empresa a pagar o gasto fixo. Tem um colega na sala de vocês, que é da ISM, né? 2 colegas, aliás, né? Vamos supor que a ISM resolva fazer um produto, ok? Um produto com a margem de contribuição mínima só para poder ajudar a diminuir o gasto dos demais produtos. Vamos supor que ele lance um produto, ele vai falar, esse produto eu sei que ele é muito popular. Vamos supor que lance a tubaína da Gubi, certo? Aí ele pega a tubaína Gubi, vai ter um público bem específico, e bote a taxa de marcação desse produto, uma lucratividade mais baixa na tubaína, mas com a margem de contribuição positiva. Por quê? Porque com o que ele vendeu com essa tubaína, mesmo sendo uma margem pequena, ele vai acabar diminuindo o custo dos demais produtos. Por quê? Porque vai ser um produto popular que vende muito, mesmo com a margem pequena, mesmo que não dê quase lucro nenhum, mas ele acaba diminuindo o custo dos demais produtos. Por quê? Porque ele ajuda a pagar o gasto fixo da empresa também. Então, muita empresa faz isso. Ela tem um produto que vende muito, mas ela ganha no outro. E sem esse produto que vende muito, os demais ficariam inviável, né? Uma fábrica de carro, quando a gente vai no posto de gasolina, a margem da gasolina é pequena. O posto ganha mais quando você troca óleo, quando você vai na loja de conveniência. A margem em si do combustível é pequena. Quando você vai no restaurante, a margem da cerveja tende a ser pequena, normalmente é pequena. Ele ganha outras coisas, ganha no prato. E tem o inverso também, né? Tem restaurante que o rodízio é mais barato, você vai, porque você acha o rodízio com preço bom. Quando você vê, ele só vende refrigerante KS com preço lá em cima. Então, ele ganha no refrigerante. Tem caso que é o inverso, né? Ele bota a margem mínima do rodízio para ganhar na sobremesa, no refrigerante, na bebida quente, né? Os bares que mais populares, a margem da cerveja é pequena, mas da bebida quente, a margem é alta. Então, ele incentiva a vender caipirosca e etc.
a importância da informação da margem de contribuição é essa. Você vai dizer para o gestor lá, o produto tem esse custo aqui, contudo, ele tem essa margem de contribuição, ele tem esse gasto variável unitário. Então, aqui é seu limite para você de preço, né, mínimo. Ó, na contabilidade gerencial, é de fundamental importância saber usar e analisar a margem de contribuição, ok? Então, essa informação, a partir de agora, a gente vai calcular em todos os exercícios e na vida de vocês aí, né? Se vocês forem trabalharem na contabilidade gerencial, na controladoria, ou no departamento de custos, a informação da margem de contribuição é de extrema importância. Outro exemplo aqui, ó. O comerciante de calçados compra cada par de calçado, em média por R$80, incorre em fretes e seguros no valor de R$18 por par, vende cada par por R$180, paga comissões iguais a 5% do preço, recolhe impostos iguais a 20% do preço. Qual sua margem de contribuição? Está perguntando aí a margem de contribuição. Para saber a margem de contribuição, a gente tem que identificar aí o que é fixo e o que é variável, né? Então, vamos lá. Primeiro item. Um comerciante de calçados compra cada par, em média, por R$80. R$80 é fixo ou variável, gente? Variável. Por quê? Se ele compra um par, vai ser quanto? 80. Se ele compra 2, 160. Se ele compra 3, 240. Não é assim? E assim vai. Então, 80 é variável. Frete e seguro no valor de R$18 por par. Já que é por par, é variável também. Quanto mais par de sapato ele compra, mais ele gasta, ok? Então, frete e seguro, 18 por par, variável. Vende por 180, aí é o preço de venda. Não entra, porque não é gasto, né? Comissão, 5% do preço de venda, variável também. Vou pegar aqui 5% de 180, vai dar quanto, gente? Aí dá R$9, é isso? 5% de 180 dá R$9. E impostos, 20%, variável, a comissão. Impostos iguais a 20% do preço. 20%, dá 36. 36. Então, vai ser 80 mais 18, mais 9, mais 36. Somando esses itens todos, eu vou achar meu gasto variável total. Qual a sua margem de contribuição? Margem de contribuição é igual ao quê? Preço de venda, que foi quanto? 180, menos gasto variável unitário, que vai ser a soma desses itens aqui. Vamos lá para a resolução, ó. Preço, 180 de venda, custo, R$80, frete, 18, comissões, 5%, que dá R$9, imposto, 20%, que dá 36, 180 menos custo, frete, comissão, imposto, a gente tem uma margem de contribuição de R$37, ou seja, cada par de sapato vendido contribui com a empresa em R$37 para ela conseguir pagar os gastos fixos. Ok? Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui nesse exemplo. Ok. O pessoal já largou aqui, ó. Ariane 9, Cláudio 9, Ariane 36. O pessoal é bairro dobrado. Deixa eu ver, Nayara falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Se esse mesmo restaurante não tivesse capacidade produtiva, a sua margem de contribuição seria negativa. Ó, se não tivesse capacidade produtiva, ele não poderia aceitar a proposta, ok? Se ele não tem capacidade produtiva e a margem for negativa, ele tem que fechar com o restaurante. Ele tem que mudar ou aumentar o preço ou diminuir o custo. E ele não poderia aceitar uma proposta nova de mais 1.000 pratos, ok? Para ele aceitar, Nayara, mais 1.000 pratos, ele sem a capacidade produtiva,
ele teria que mudar a estrutura fixa dele, né? Ia ter que contratar mais pessoas, aumentar espaço, ia ter que mudar. Isso é perigoso. Uma empresa, quando ela muda a estrutura fixa dela, ela pode mudar, ela pode deixar até de ser viável. Um crescimento, quando esse crescimento não está dentro da capacidade ociosa, ele tem que ser pensado e repensado. Por quê? Porque muitas vezes você, para crescer 20%, você tem que dobrar a sua capacidade, porque você tem que comprar outro maquinário. Você não consegue comprar 20% de um maquinário, por exemplo. Então, às vezes não vale a pena crescer pouco, ok? Tem que analisar muito o crescimento, se vale a pena, se eu não tenho capacidade ociosa, eu tenho que analisar muito o meu crescimento, para ver se vale a pena eu crescer, senão pode ser que meu produto comece a ficar negativo, aumente muito meus custos, e meu produto comece a ficar negativo. Cris perguntou aqui, esse cálculo é para saber se a empresa tem capacidade de pagar os gastos fixos, né? Exatamente. A margem de contribuição é justamente, ponto de equilíbrio, é para saber se a empresa tem capacidade de pagar o gasto fixo. Vamos lá, a gente vai chegar mais adiante. Beleza, continuando aqui. Vamos analisar o ponto de equilíbrio agora. A gente falou dele de forma no bate-papo, né? Vamos falar especificamente do ponto de equilíbrio e da margem de contribuição. Ó, gasto fixo, ok? Essa linha é um gasto fixo, porque ela é constante, ela não altera, independente da quantidade produzida e vendida. Esse gasto é variável aqui, porque ele parte do zero. Quanto mais vende, mais gasta, ok? Um detalhe aqui, ó, que o gasto total, gente, é a soma do gasto variável com gasto fixo. A soma do gasto variável com gasto fixo é uma crescente também. Por que uma crescente? Porque tem o item variável no meio, o gasto total, já que ele tem o gasto variável na composição, quanto mais se produz, mais gasta. A diferença do gasto variável no gráfico, a diferença do gasto variável para o gasto total é que o gasto variável, ele parte de onde? Do zero, e o gasto total, ele parte do gasto fixo, porque mesmo que não venda nada, pelo menos o gasto fixo a empresa vai pagar. Então, o gasto total, ele já parte aqui, ó, no gráfico do gasto fixo. E quanto mais vende, ele vai aumentando, por quê? Porque na composição dele tem o gasto variável. E essa outra linha aqui é da receita. Observe que a receita, ela surge junto com o gasto variável. Ó, surge juntinhos aqui, ó. Só que a receita, ela é uma crescente também, mas a inclinação dela é maior. Ó, a receita vai indo, vai indo, vai indo. Chega uma hora aqui, ó, ela fatura o equivalente ao gasto fixo e chega, cresce, 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 cresce. Chega aqui nesse ponto, ó, ela cruza a linha do gasto total. A partir do momento que ela cruza essa linha do gasto total, ela está no ponto de equilíbrio. Por que ponto de equilíbrio? Porque nesse ponto aqui, ó, nesse exato ponto aqui, ela consegue pagar todo o gasto fixo e todo o gasto variável. Aqui seria nosso ponto de equilíbrio. O que ela vende acima do ponto de equilíbrio, que é isso aqui, ó, é o lucro, ok? Esse traço, essa área toda aqui que ela vendeu, acima do ponto de equilíbrio, é o lucro. E se ela vender abaixo do ponto de equilíbrio, ela tem o quê? Prejuízo. Então, eu poderia pintar, ó, esse trechinho aqui de azul, porque é lucro, e aqui eu poderia pintar de vermelho, porque é prejuízo. Ponto de equilíbrio. Olha ele aqui. Ponto de equilíbrio quantidade. Por quê? Ponto de equilíbrio quantidade. Porque esse eixo X representa a quantidade. Então, por aqui, eu sei quantos itens tem que vender para a empresa pagar
o gasto total. No caso da fábrica de sorvete, aqui seria 500 quilos, porque seria a quantidade de sorvete necessária para pagar o gasto total. Ok, gente? Na fábrica de sorvete, ó, se eu marcar aqui 500 reais, ou 500 quilos, que é a quantidade do ponto de equilíbrio, meu outro ponto aqui em valor vai ser de quantos mil? Digam aí para mim. Se eu estivesse marcando aqui o gráfico da fábrica de sorvete, a quantidade seria 500 e o valor seria quanto? Quem abre o microfone aí para falar? Eu não estou vendo o chat. Alguém se arrisca? Ó, aqui seria 5 mil. Por que 5 mil? Porque cada quilo de sorvete é vendido por 10 reais. Ou seja, se ele vende 500 quilos, ele fatura 5 mil, porque o preço de venda de cada quilo é de quanto? De 10 reais. Ó, ponto de equilíbrio valor. Foi o que a gente fez para achar ponto de equilíbrio valor. Pegamos o ponto de equilíbrio quantidade, que foi 500, e multiplicamos por 10 reais, que foi o preço de venda. Então, preço... Eu vou botar a fórmula daqui a pouco, mas só para a gente conversar aqui, ó. O ponto de equilíbrio valor é igual a ponto de equilíbrio quantidade vezes preço de venda. E a gente achou o ponto de equilíbrio quantidade de que forma mesmo da fábrica de sorvete? Gasto fixo dividido por margem de contribuição. Pegamos R$1.000, que era o gasto fixo total, dividimos por R$500, perdão, dividimos por R$2, que foi a margem de contribuição, e achamos 500, que é o ponto de equilíbrio. Vermelhinho aqui, ó, prejuízo, azulzinho, lucro. Beleza? Vamos lá, ó, o gráfico aqui completo, ó. Só mudou a cor. Ponto de equilíbrio, quantidade. Ponto de equilíbrio, valor. O que vendeu acima foi lucro. O que vendeu abaixo, se vender abaixo, prejuízo. Vamos lá para as fórmulas, ó. A gente fez agora. Ponto de equilíbrio quantidade é igual a gasto fixo dividido por preço de venda menos gasto variável unitário. Isso aqui, ó, é a fórmula de quem? Margem de contribuição. Preço menos gasto variável unitário é a margem de contribuição. No caso da fábrica de sorvete, R$10 foi o preço de venda da fábrica de sorvete. Foi ou não foi? E o gasto variável unitário foi 8. Então, 10 menos 8. A margem de contribuição foi de quanto no sorvete? R$2. O gasto fixo foi 1.000. 1.000 dividido por 2, achamos 500, no caso do sorvete, e foi o ponto de equilíbrio quantidade. Deixa eu ir para o chat aqui. Beleza. Vamos lá. Ó. A fórmula é essa aqui, do ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio valor é o ponto de equilíbrio quantidade, é o que a gente achou aqui, vezes preço. No caso do sorvete, achamos aqui 500, então ponto de equilíbrio valor, 500, que a gente achou, vezes o preço, que foi R$10, e o ponto de equilíbrio valor dá 5.000, porque 500 vezes 10. Aqui o sorvetezinho, ó, vamos lá fazer o gráfico dele. Ó, fábrica de sorvete, margem de contribuição, ó, 1.000, gasto fixo, menos 10 menos 8, 500, é o ponto de equilíbrio do sorvete, quantidade, e o ponto de equilíbrio valor é o ponto de equilíbrio quantidade vezes o preço de venda, que deu 5.000. Beleza? Se a gente for marcar no gráfico aqui, ó,
Vamos supor que aqui é a fábrica de sorvete. A gente vai montar aqui agora o gráfico da fábrica de sorvete. Deixa eu ver se alguém quer entrar aqui na sala. Pronto, Yasmin entrou. Vamos lá. Deixa eu ver como é que está o chat. Vamos lá, então. Ó. Se a gente for marcar aqui o gráfico da fábrica de sorvete, né? Aqui, ó, vai ser 500, que é o ponto de equilíbrio quantidade. Aqui no ponto de equilíbrio o valor vai ser quanto? 5.000, ok? Só que a fábrica de sorvete, ela vende quantos quilos, na verdade, gente? Quem lembra? Ela vende, ó, 600. A questão disse que ela vende 600. Ou seja, se ela vende 600, ela vai estar tendo lucro. Por quê? Porque os 600 quilos que ela vende está acima do ponto de equilíbrio. E os 600 representa quanto de faturamento? Quanto é? Representa 6.000, porque 600 vezes 10, que é o preço de venda, representa o faturamento de 6.000. Esse faturamento aqui é o lucro? Não, não é o lucro. Quanto é o lucro mesmo que a gente calculou? O lucro é só esse trecho aqui, ó. O lucro é só esse trechozinho aqui, que vai ser o que mesmo? Vai ser os 6.000 que ela vendeu, menos, ó, o gasto variável é R$8. Vou pegar aqui, ó, R$8 vezes 600, que foi a quantidade vendida. Vou achar 4.800, ok? Não é isso? 600 vezes 8, 4.800. Ó, lucro de quanto, gente? 500, porque ele vendeu 1.000, ou lucro de 200, porque ele vendeu 1.000 peças a mais, ok? Ele vendeu 1.000 peças a mais, e cada peça que ele vende a mais, ele ganha quanto? R$2. Ele vendeu 100 peças a mais. 100 vezes 2 dá quanto? 200, ok? Beleza? Os 1.000 que ele vendeu a mais vai dar 800. 800 menos 1.000 dá quanto? 200. Ou então, eu pego aqui 600 vezes 8, dá 4.800, mais R$1.000 de gasto fixo que ele tinha, dá 5.800, menos 6.000, que é o faturamento, tem um lucro de 200. Beleza? Aí seria o gráfico da fábrica de sorvete, se a gente fosse montar. Deixa eu ver como é que está o chat aqui. E aí, gente, como é que estamos? Tá tranquilo até então? Tá entendendo? Ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Ok? Ótimo, então. Vamos lá. Se alguém em algum momento tiver dúvida, pode ligar o áudio, viu? E falar. Vamos lá. Quer intervalozinho, 10 minutos, para a gente entrar no... Não? Pode ir direto? Débora, quando falou sim, é porque quer intervalo ou quer direto, Débora? Débora quer intervalo, gente. Naira perguntou se esses dois últimos assuntos vai cair na V1. Não, cai na V2 só, viu? Esses dois últimos. Eu vou liberar quando terminar os slides. Não falta muito, não. Se a galera tiver ânimo aí, a gente pega o exercício 8, quando terminar o slide, pega o exercício 8 e calcula ponto de equilíbrio e margem de contribuição, entendeu? Vamos lá, então. Vamos levar aqui. Débora falou que sem problemas. Só ela que quis. Ó, vamos levar direto. Faz assim, ó, vou levar direto aqui, beleza? Quando terminar o slide, não falta muito, não. Aí eu
A gente para fazer o exercício e nesse momento quem quiser tomar um cafezinho, toma, certo? A gente pega o exercício 8, que já está feito, e só calcula nele o ponto de equilíbrio e margem de contribuição, tá? E taxa de marcação também. Vamos lá, então. Já foi. Ó, a gente fez o exemplo até agora, a gente é da fábrica de sorvete, né? Só que a fábrica de sorvete, ela só tinha um item. Ela só vendia um tipo de sorvete a R$10. Então, simplificou nossa análise. Quando a empresa produz mais de um item, como é que faz? No caso dos nossos exercícios, a empresa produzia 3 itens, né? Então, nesse caso, professor, que a empresa produz mais de um item lá. Tem o sapato, tem a sandália, tem o escarpão, tem o batom, tem o blush, o pó compacto, né? Tem a TV, tem o iPad, etc. Nesses casos que tem mais de um item, como é que a gente faz para calcular o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição, já que tem mais de um item, né? A gente vai mostrar isso agora, como é que funciona, beleza? Nada demais, nada de complexo. Tudo muito simples. Vamos lá. Ó, muito simples. A gente vai usar uma média. Nos casos que a gente tem aí de exercícios, que a empresa produz mais de um item, a gente vai achar uma média, ou seja, vai achar um preço de venda médio, ok? Para poder calcular o ponto de equilíbrio, para poder calcular a margem de contribuição. Um exemplo aqui, ó, hot dog vira-lata, limitada, ok? Tem gastos mensais de salário de funcionário de 400, encargos 300 e outros gastos qualquer 500. Ou seja, se a gente pegar 400 mais 300, dá 700, com mais 500, 1.200. A gente vê aí que essa empresa que vende cachorro quente aí, ela tem um custo fixo total de 1.200. Tranquilo? Somamos aí salário de funcionário, encargos e outros. E localizamos aí um gasto fixo de 1.200. Os gastos variáveis, ele tem 20 centavos, que é o custo do pão. Cada salsicha custa para ele R$10. E entre molho e outros, ele tem mais um gasto de 20. Perdão, gente. O pão é 20 centavos, a salsicha é 10 centavos. E molho e outros 20 centavos. Somando os gastos variáveis aí, 20 centavos mais 10 centavos dá 30, com mais 20 centavos, 50 centavos. Então, essa empresa de cachorro-quente, ela tem um gasto variável de 50 centavos por cachorro-quente vendido e um gasto fixo total de 1.200. Gasto fixo de 1.200, gasto variável de 50 centavos por cachorro-quente. Tranquilo aí, identificamos, separamos o que é fixo e o que é variável. Para eu calcular o ponto de equilíbrio, eu tenho que pegar aquela formulazinha, ó, ponto de equilíbrio, igual a gasto fixo, que nesse caso aí, do cachorro-quente, foi R$1.200 o gasto fixo, dividido pela margem de contribuição, que é igual a preço de venda menos gasto variável unitário. A gente calculou que o gasto variável unitário é 50 centavos por cachorro-quente, não foi? Somando ali ó, o pão, a salsicha e os demais itens. E o preço de venda, eu vou informar agora, essa empresa ela vende cada cachorro-quente por R$1. Então, gasto fixo 1.200, gasto variável 50 centavos, preço de venda R$1, margem de contribuição vai dar quanto? 50 centavos, porque R$1 menos 50 vai dar 50 centavos, ou seja, o ponto de equilíbrio dele vai ser de 1.200 dividido por 50 centavos, que vai dar 2.400 hot dogs mês. Ou seja, essa empresa aí, esse carrinho de cachorro-quente, ele vai ter que vender 2.400 cachorro-quentes por mês, só para poder pagar os gastos dele. Vou fazer o cálculo aqui, dividir aí, ó, 2.400 por 20 dias úteis,
ele vai ter que vender 120 cachorro-quentes por dia só para pagar os gastos dele. Ele só vai ter lucro se ele vender uma quantidade superior a 2.400 hot dogs mês, né? E o ponto de equilíbrio, valor, o que é que eu vou fazer? Vou pegar meu ponto de equilíbrio, quantidade, que foi 2.400, e multiplicar pelo preço de venda, que foi R$1. Então, ponto de equilíbrio, valor, 2.400, que é igual a ponto de equilíbrio, quantidade, vezes preço de venda, ele vai ter que faturar 2.400 por mês para poder pagar os gastos fixos, os gastos totais. Tranquilo? Vocês, como bons consultores que são, percebendo essa situação aí, do cachorro-quente, aconselhou o dono do carrinho a vender, junto com o cachorro-quente, refrigerante também. Porque as pessoas estavam comprando cachorro-quente no carrinho dele e comprando refrigerante em outro estabelecimento. Então, vocês deram a sugestão para ele vender cachorro-quente e refrigerante, ok? Só que ele retrucou. Ele falou, não, gente, eu não quero vender refrigerante, não. Não quero vender refrigerante porque o custo do refrigerante é 70 centavos, nesse caso aí. O custo do refrigerante é 70, eu vou ter que vender por R$1. Então, meu lucro é pequeno. Na cabeça dele, não valeria a pena vender o refrigerante, porque o lucro do refrigerante é de 30 centavos por unidade. Só que, pelo conceito nosso de margem de contribuição, se ele vender refrigerante a R$1, vai ser mais um item, ajudando a ele a pagar o gasto fixo dele em 30 centavos. É ou não é? Vamos recompor aqui, ó. Vamos supor aqui agora que, como eu falei a vocês, o preço de venda do refrigerante vai ser R$1 e custa para ele 70 centavos. E a partir de agora, ele não vai mais vender o cachorro-quente sozinho, ele vai vender o lanche. O lanche agora dele vai ser R$2, ok? E a pessoa compra o cachorro-quente e ganha o refrigerante, ok? Mudamos aí a composição dele, né? Ele agora vende o lanche a R$2 e o cliente ganha o refrigerante. Nesse momento, a gente vai refazer o cálculo dele. Ó, o preço do hot dog, ele vende a R$1 e custa quanto? 50 centavos. O preço do refrigerante, ele vende a R$1, porque o lanche vai ser 2, e custa quanto? 70. O novo lanche dele agora vai ser de quanto? R$2, a um custo de 1,20, porque 50 mais 70, 1,20. Observe que nessa composição que a gente montou agora, a margem de contribuição dele, que antes era 50 centavos, agora vai ser de quanto? 80, porque R$2 menos 1,20 passa a ser 80 centavos. Ou seja, aumentamos a margem de contribuição de cada lanche em 80 centavos. Isso quer dizer o quê, gente? Que ele agora, vendendo uma quantidade menor de cachorro-quente, ele consegue agora pagar os gastos dele, porque a margem de contribuição dele aumentou. Olha só, novo cálculo, ele agora continua tendo um gasto fixo de 1.200, não alterou o gasto fixo, só que a margem de contribuição, 2 menos 1,20, ou seja, ó, 1.200 dividido por 80 centavos, eu acho minha nova margem de contribuição, que agora são 1.500 cachorro-quentes. Olha que legal. Se ele agora vender 2.400 cachorro-quentes, ele já tem o quê? Ou 2.400 lanches, ele já tem lucro agora. Por que isso? Porque ele conseguiu aumentar a margem de contribuição, incluindo aí no cardápio dele mais o item, que foi o refrigerante. Ponto de equilíbrio valor, ó. Vou pegar aqui, ponto de equilíbrio quantidade, que foi 1.500, vezes preço de venda, que é quanto agora o preço de venda? R$2. Então, o ponto de equilíbrio, o valor dele agora é de quanto? De R$3.000, ok? E a quantidade, 1.500. Ele vendendo agora 1.500, ele já paga os gastos dele total. Ele teve uma economia de escopo. Por que ele teve uma economia de escopo, gente? Porque ele acrescentou mais um item, né, na venda, sem alterar o gasto fixo. E se ele vender agora o chicletinho, a balinha, quanto mais item ele vende agora, desde que
esses itens que ele vende a mais, a margem de contribuição dele for positiva, tudo isso aí vai fazer com que ele aumente a lucratividade, ok? A balinha para poder dar o troco, etc. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o chat. Ok. Tem que ver 75 por dia, isso mesmo. 75 por dia, porque 1.500 dividido por 20, exatamente, olha como melhorou, né, Ariane? Melhorou bem. Então, vamos lá, ó. Margem de contribuição e ponto de equilíbrio aí, beleza? O próximo slide já é para calcular a taxa de marcação, que também é simples. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Lembrando aí, qualquer dúvida pode acionar o áudio. Vamos lá para a gente entrar aqui agora em taxa de marcação. Vamos lá. Formação de preço, ok? A gente, para fazer a formação de preço, gente, uma empresa em si, quando ela vai fazer a formação de preço de um item, ela vai analisar a base de custo dela, vai analisar o consumidor, ou seja, ela vai ter que verificar se o preço de venda dela, o consumidor está disposto a pagar, né? Vamos supor que ela faça toda a composição, todo o cálculo bonitinho, custo unitário, inclua no custo os itens de despesa, imposto e lucro, só que o preço dela fique muito alto, né? Vamos supor que o consumidor não está disposto a pagar aquele valor por aquele produto, então não adianta. E outra é na concorrência. Vamos supor que ela calcule o preço dela, que o consumidor estaria disposto a pagar aquele preço, mas o concorrente tem um preço menor. E aí, ela também tem que ajustar, né, o preço dela com a concorrência. Então, para a gente chegar na formação de preço ideal de mercado, a empresa tem que fazer análise dos custos dela, vai ter que analisar se o consumidor está disposto a pagar aquele preço por aquele produto, e ela tem que ver como é a concorrência, ok? Então, com esses 3 fatores, ela pode determinar o preço de venda de uma mercadoria. Nossa função aqui em custos é demonstrar para a empresa qual é o preço ideal para ela vender. O preço ideal baseado na composição dela de custos, despesas, etc. Ok? Então, a gente vai calcular em custos o preço-alvo, o preço ideal. Agora, a empresa, para saber se esse preço ela vai conseguir utilizar, ela vai ter que fazer essas análises, concorrência e consumidor. Ok? Caso ela perceba que o preço ideal o consumidor não está disposto a pagar, ou então a concorrência tem um preço mais baixo, a empresa vai ter que ou rever os custos, ou diminuir a margem de lucro, ou ver se ela está enquadrada no regime tributário, se ela fez o planejamento tributário correto. Ela tem que entender onde é que está a falha, né? Se ela está com preço diferente do concorrente. A gente sabe que o mercado hoje é global. A gente está comercializando o produto aqui, está concorrendo com o mundo todo, porque o e-commerce é muito forte. Então, nossa estrutura de custos, de despesa, de imposto, tem que ser sempre a melhor possível, ok? Por causa da concorrência. Alguém quer entrar na sala aí? Vamos ver quem é o Epis da noite. Bruno vai ser o Epis da noite. E aí, Bruno? Beleza? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos agora, a gente vai partir, né, para a formação de preço, baseado nos custos, que é o preço-alvo, o preço ideal para a empresa. Observe aqui nessa imagem o seguinte, esse quadradinho aqui de vermelho é o custo do produto, e aqui de verde é o preço de venda. O preço de venda vai ser sempre maior do que o preço de custo, e tem que ser, ok? Lembrando que aqui nesse quadradinho de custos, ó, o que é que está embutido? Todo o sacrifício que a empresa obteve para produzir o produto, ok? Todo o sacrifício já está aqui de produção, ok? E no preço de venda estão os demais itens para a empresa conseguir obter o lucro dela. Que itens são esses? Eu falei nesse instante aí, mas a gente vai acrescentar no custo do produto mais 3 itens para poder vender ele, né?
Quais são esses 3 itens? Ó, nunca esqueça do seguinte: preço de venda, isso é importante, não pode esquecer, gente, ó. Preço de venda é igual a base vezes taxa de marcação. O que é a base? Para a gente, a base vai ser nosso custo unitário. E a taxa de marcação eu vou explicar para vocês nesse momento. Lembrem que lá nos primeiros exercícios, no exercício 1 e 2, a gente calculou o custo do preço do frango, do prato de frango xadrez, lembra? Foram 2 pratos que a gente calculou o custo e o preço de venda. Um foi o frango xadrez e outro foi o filé com fritas. Naqueles exercícios, eu já dei a taxa de marcação pronta já. Em um exercício foi 2, em outros foi 2,5. Falei para vocês o seguinte, ó, essa taxa de marcação eu estou dando pronta, mas vai chegar um momento que vocês vão aprender a calcular. E o momento é hoje, ok? Vou explicar hoje aqui como se calcula a taxa de marcação. Para quê mesmo? Para eu pegar meu custo unitário, que eu achei na planilha de rateio lá, bonitinho, ó. Pego o meu custo unitário e multiplico pela minha taxa de marcação para achar meu preço de venda, ok? Preço de venda igual a base, que no nosso caso, custo unitário, vezes taxa de marcação. Ou seja, o que não estiver incluído na base deve estar onde? Na taxa de marcação. Ou seja, o que não for custo, que é o que está na base, os demais itens vai ter que estar incluído aqui, ó, na taxa de marcação. Quais são os demais itens? Lucro, imposto, entenda como imposto tributos aí, ok, gente? Lucro, tributos e despesas. Ok? Então, para eu poder achar meu preço de venda, eu vou incluir lá no meu custo todas as minhas despesas que a gente classificou, lembra? Em uma planilhinha, em uma coluna separada. Vou ter que incluir meus impostos e o lucro. Por quê? Porque a empresa não é filantrópica, a empresa vai querer ter lucro, então a margem de lucro vai estar dentro da composição da taxa de marcação. E se eu juntar esses 3 itens ao custo, eu vou ter meu preço de venda, ok? Então, preço de venda vai ser o quê? O custo, mais as despesas, mais os impostos, mais o lucro. Então, no final, o cliente ele paga tudo, ok? No final, o cliente ele paga 100% dos custos e despesas, né? Então, eu estava uma vez conversando com um servidor público, ok? Dos Correios, e ele falou o seguinte, rapaz, eu sou contra a reforma da Previdência. Eu falei, pô, velho, você é da área pública, e a área pública é quem tem mais benefício, né? Os funcionários da área pública, eles contribuem menos e ganham mais. Eu falei, ó, tem que fechar aí, pô. Você, para ganhar mais, quando se aposentar, tem que contribuir mais, né? Ele falou, não, pô, precisa não. É só o governo criar mais um imposto. Eu falei, ô, então quer dizer que eu vou pagar para você se aposentar? Preste atenção, gente. Eu falei, você tem que entender uma coisa. Quando o governo ele cobra um imposto a mais, não é a empresa que paga o imposto, não. Quem paga o imposto é o consumidor. É ou não é, gente? Quem vai pagar o imposto é o consumidor. Por quê? Porque a margem de lucro não vai ser alterada. Se a empresa ela vende um determinado produto, o imposto aumenta, ela vai aumentar o preço de venda. E quem vai pagar o imposto somos nós que estamos comprando. Então, as pessoas têm a ilusão de que quando aumenta a carga tributária das empresas, está penalizando a empresa. E não é isso. Ela está penalizando os consumidores. Ok? A gente que é contador, a gente que é da área de custo, tem que ter uma visão muito clara em relação a isso, né? Que o aumento de imposto compromete o preço de venda, ok? Assim como as despesas também. Vai tudo por produto. A gente paga. A gente sempre paga a conta, ou como consumidor, ou como contribuinte. Ou a gente paga a conta diretamente nos impostos, ou paga de forma indireta, através do preço dos produtos. Então, vamos lá. Então, custo está de um lado, despesa, imposto e lucro, a nossa taxa de
marcação, ok? Custo vezes taxa de marcação é igual a preço de venda. Beleza? Deixa eu ir no chat aqui, ver se tá tudo ok. Taxa de marcação e markup é a mesma coisa. Beleza, Giovanni? Mesmo conceito. Só que em custo a gente chama de taxa de marcação. Giovanni não é Cris, né? Perdão, Cris, viu? Vamos lá. Ou seja, mais uma vez, base é igual, preço é igual a base vezes taxa de marcação. Base é nosso custo, taxa de marcação, imposto, despesa e lucro. Ok? Desse jeito aqui. Lembrando que tributos incidentes sobre o preço, tipo ICMS, IPI, PIS e COFINS, não devem ser incorporados a custos os impostos recuperáveis. Vocês já estão, acho que no quinto semestre, né? Vocês lembram lá, quando vocês tiveram a disciplina Contabilidade 2, Geral 2, e quando você vai registrar um produto na ficha de estoque lá, você, no custo, você exclui do custo unitário todos os tributos recuperáveis, né? O ICMS que está embutido, se a empresa ela for utilizar a conta corrente para cálculo do ICMS, ela vai excluir do custo do produto o ICMS. Exemplo, ela comprou a mercadoria por R$100, e o ICMS foi de 18% sobre a compra, ela vai colocar como custo quanto? 82, né? Na hora de contabilizar vai ser como R$82 custo da mercadoria, estoque, R$82 estoque, 18 ICMS a recuperar, não é assim? E credita R$100 a fornecedor. Debita 82 a estoque, debita 18 ICMS a recuperar e credita R$100 a fornecedor, porque os tributos recuperáveis, eles são excluídos do custo do produto. Mesma coisa os insumos, né, da produção. A matéria-prima, quando ela é comprada, quando você calcula o custo da matéria-prima, tem que tirar dela, excluir dela, os impostos recuperáveis aí. Deixa eu ver se alguém teve alguma dúvida. Esse custo fixo mais variável é o quê? CF é custo fixo, CV é custo variável. A soma do custo fixo mais custo variável, ok? É o custo total. Vamos lá. Aqui, ó, taxa de marcação. E aqui na base, é o custo direto. Bom, aí bagunçou tudo, né? Deu uma bagunçada aí no slide, ficou tudo... Dá o crédito aqui ao professor Adriano Bruni. Esse material é do livro dele. É um dos livros que eu indico para vocês, de Adriano Bruni. Ele é uma das referências na área de custo e ele é baiano, ok? Muito orgulho. Tem vários livros aí na área. Então, esse trecho é do livro dele, mas veio desconfigurado aí. Ó, pega a visão, então. Pronto, professor. Já sei que preço de venda é igual a custo vezes taxa de marcação, isso está tranquilo. Eu já sei que taxa de marcação, eu vou incluir na taxa de marcação despesa, impostos e lucro, tranquilo também, né? Só que como é que eu calculo a taxa de marcação? De que forma é calculado? Aqui está descrevendo a fórmula, eu vou trazer a fórmula já pronta para não causar estresse, ó. Aqui é só o desenrolar da fórmula, ó. Mas a fórmula de taxa de marcação é essa aqui, ó. Taxa de marcação é igual, só bota o parêntese aqui, ó, ok? Só bota o parêntese. Mas taxa de marcação é igual a 1 dividido por 1 menos soma dos percentuais. Observe, ó, taxa de marcação. Essa fórmula deixa guardada aí na cabeça, é uma fórmula simples, anota, né? Então, copia aí, ou então pega o slide e salva. Slide 4, está lá no AVA, aula 4,
Primeira aula da segunda unidade, ó. Taxa de marcação é igual a 1 dividido por 1 menos soma dos percentuais. Que percentuais são esses? Imposto, despesa e lucro, ok? Vou pegar, ó, o percentual, minhas despesas equivalem a quantos por cento? Meus impostos, meus tributos equivalem a quantos por cento? Meu lucro vai ser quantos por cento? Soma os 3 percentuais. Vamos supor, gente, que deu 40% a somar dos 3, né? Você vai trazer na fórmula aqui, ó, 1 dividido por 1 menos 0,40, porque você vai dividir por 100, 40%, para trazer para a fórmula, você traz em numeral. Então, 40% equivale a 0,40. Então, no caso, seria 1 dividido por 1 menos 0,40, que seria 1 dividido por 0,60. 1 dividido por 0,60, nesse caso, daria 1,67. Ok? Deixa eu ver aqui como é que está o grupo. Como eu defino o lucro nesse cálculo de taxa de marcação? Ó, academicamente falando, o lucro eu vou dar, beleza? Mas na vida real, qual o valor ideal de lucro, gente? O valor ideal de lucro seria a soma de 2 itens. Isso aí não faz parte de custos, beleza? Eu estou falando aqui, mas não cai em prova, não. É só a título de conhecimento. Isso aí está dentro de AFA, Administração Financeira e Orçamentária, que eu também ministro aula dessa disciplina. Mas vamos lá, como é que eu vou definir meu lucro? Vai ser a soma de custo de oportunidade mais prêmio do risco. Ó, lucro, a margem de lucro do sócio é a soma de custo de oportunidade mais prêmio pelo risco. O que seria custo de oportunidade? Quanto esse sócio ganharia se ele pegasse esse dinheiro que ele aplicou na empresa e aplicasse e fizesse alguma aplicação segura que não desse risco a ele. Exemplo, quanto ele ganharia se ele pegasse o dinheiro, ao invés de colocar na empresa, ele colocasse no Tesouro Direto, ok? O Tesouro Direto deve estar quanto hoje, gente, ao ano? Nem sei, vou chutar um valor aqui, que o Tesouro Direto esteja 5%, né? Tesouro Direto é uma aplicação segura, ou seja, a pessoa que aplica no Tesouro Direto, o risco é mínimo, a gente não pode dizer que o risco é zero, mas o risco é mínimo. Então, vamos supor que hoje o Tesouro Direto esteja em quantos por cento? Em 5%, beleza? Então, o lucro do sócio vai ter que ser 5 mais alguma coisa. Por quê? Porque 5% ele já ganharia se ele pegasse o dinheiro dele e aplicasse no Tesouro. E ele está 13,5% é Selic, não é não? Paulinho, acho que 13,5% é Selic. O Tesouro ele é um pouquinho acima da Selic. Por isso que eu falei 5. Ó, o Tesouro é um pouquinho acima da Selic. Por isso que eu falei 5. Deve ser menos do que 5. Eu falei 5 só para poder arredondar. Vamos lá. Então, 5% o Tesouro Direto. Aí, e essa taxa de risco, aí eu vou entender o risco que o empresário tem, né? Quanto assim, ó, porque o investidor ele é avesso a risco. Para ele poder deixar de investir no Tesouro Nacional para investir na empresa, ele tem que ter uma taxa extra, um bônus pelo risco atrativo, ok? E no Brasil o risco é alto. Como é que se calcula o risco? Tem um cálculo que é através do beta, que também não faz parte do nosso escopo aqui, mas tem um cálculo através do beta. Mas, teoricamente falando, existem 2 tipos de risco, que é o risco sistêmico e o risco não sistêmico, ok? O risco sistêmico é o risco de mercado, é aquele risco que toda empresa, por exemplo, que está no Brasil, ela está sujeita ao risco do mercado brasileiro. E esse risco sistêmico do Brasil ele é alto. Por que ele é alto? Porque o Brasil tem muita interferência do governo, porque o Brasil tem muita oscilação cambial, porque o Brasil tem um alto custo, porque o Brasil tem insegurança jurídica. Então, esses fatores todos, ele deixam o risco sistêmico do Brasil, que é o risco do mercado, extremamente alto. E o risco não sistêmico é o risco da empresa. Além do risco do mercado,
Que risco essa empresa tem? Essa empresa está em um segmento que tem muito concorrente? Essa empresa está em um segmento que depende muito do dólar? Essa empresa está em um segmento que os clientes são inadimplentes? Essa empresa está em um segmento que depende muito do fornecedor, tem poucos fornecedores? Então, a somatória aí desses dois riscos, você vai acrescentar a taxa Selic e você vai achar uma lucratividade para o cliente, né? Normalmente, a gente percebe uma lucratividade acima de 20%, entendeu? É utilizado muito a lucratividade de 20%. O empresário, no final, quando ele pagar tudo, agora depende muito do segmento. No segmento de mercado, por exemplo, nos segmentos varejistas como um todo, a lucratividade é baixa. A lucratividade chega a ser 3% apenas, sabia disso? Um grande mercado, ele ganha só 3%, mas ele movimenta um grande volume, né? Então, quanto mais popular for seu item, menor é sua margem de lucro, ok? Então, falando simplesmente, a margem de lucro é a soma, ok? Do custo de oportunidade, do risco sistêmico e do risco não sistêmico. A soma dos dois é o lucro ideal para você colocar. O mercado pratica aí, em média, 20%. Tá? Como eu falei, depende do segmento. É por isso que os mercados, gente, é mais vantagem ser lucro real. O mercado, supermercado, é mais vantagem ser lucro real, porque o lucro presumido para comércio, ele dá um lucro de 8%, e o lucro real de um mercado é de 3%. Então, se ele for para o lucro presumido, ele está pagando uma base de cálculo de 5% a mais, né? Porque ele tem uma margem apenas de 3%. Então, para o supermercado, é mais vantagem de ser lucro real, porque ele paga menos tributo. Voltando aqui, ó, taxa de marcação, 1 dividido por 1 menos soma dos percentuais. Vou trazer aqui um exemplo. Ó, essa empresa, ela paga de aluguel, condomínio, água, energia e outros 40 mil por ano, ok? Observe que são despesas, né? 40 mil por ano. Comissão sobre a venda, que é uma despesa também, 2% sobre a venda. Lucro sobre as vendas, a margem de lucro é de 3% sobre as vendas. Tributos sobre a venda é 12%. Ele tem uma depreciação de 6%. Depreciação aí, nesse caso, também despesas. Tá? Observe que ele deu em percentual já comissão, lucro e impostos. Se a gente somar aí, ó, 2% mais 3 dá 5. 5 mais 12, 17. Nesses três itens eu tenho 17%. Só que aluguel e depreciação também são despesas e foi dado em valor. Como é que eu transformo isso em percentual? Ó, gente, para a gente transformar os itens em valor em percentual, a gente tem que dividir pelo faturamento. Por quê pelo faturamento? Porque a comissão é paga pelo faturamento, o tributo é pago sobre o faturamento, o lucro também é sobre o faturamento. Então, eu tenho que saber, 6 mil de depreciação representa quantos por cento de 200 mil, que é meu faturamento. 40 mil de despesa representa quantos por cento dos meus 200 mil, que é meu faturamento. Então, como é que a gente calcula? Ó? 40 mil, que é a despesa com aluguel e etc., dividido por 200 mil, vezes 100. Vai dar 20%. Aqui, ó. Aqui vai dar 20. E aqui, ó, eu vou pegar 6 mil, dividir por 200 mil, 6 mil, dividir por 200 mil, vezes 100, que vai dar 3%. Ó, 20 mais 2, 22, mais 3, 25, mais 12, 37, mais 3, 40. Aqui os percentuais, ó. Total dos percentuais deu quanto, gente? 40. Ó, a soma dos meus percentuais referente às minhas despesas, meus impostos e meu lucro deu um total de 40%. A partir do momento que eu tenho a soma dos percentuais,
eu vou vir aqui aplicar a fórmula da taxa de marcação, ó. 1 dividido por 1 menos quanto? 0,40. Algumas pessoas erram, cuidado, que chega na hora da prova, ao invés de transformar em numeral, ao invés de colocar 0,40, coloca 40, aí dá 39, aí fica uma maluquice a conta, porque a taxa de marcação dá menor do que 1, né? Aí fica uma doideira. Lembre-se sempre que é aqui, ó, você vai trazer em percentual, beleza? 0,40, 1 menos 0,40, vai dar quanto? 0,60, 1 dividido por 0,60, 1,6667. Aqui é a taxa de marcação dessa empresa, ou seja, ela vai pegar o custo dela unitário e vai multiplicar o produto por 1,6667, ela vai achar o preço de venda. Quando ela multiplicar por essa taxa de marcação, ela vai estar incluindo no lucro a despesa, os impostos e o lucro, ok? Vou vir aqui para a tela. O Tesouro Direto pode ser pela Selic ou pelo IPCA. Exatamente. Depende do Tesouro. Ele normalmente, quando ele é pré-fixado, ele é menor. Quando ele é pré-fixado, ele é menor, porque o risco é menor. Quando ele é pós-fixado, tende a ser um rendimento maior. Professor, repita aí o cálculo do percentual, beleza? Vamos lá, de novo. Ó, o percentual é o seguinte. O percentual eu vou sempre calcular com base no meu faturamento. Então, eu vou pegar o valor, nesse caso aqui, ó, da minha despesa, que foi quanto? 40 mil. E vou dividir pelo meu faturamento, que foi quanto? 200 mil. 40 mil dividido por 200 mil, como é um percentual, o resultado eu multiplico por 100. 40 mil. Então, sempre que eu achar, transformar em percentual, meus itens, eu vou pegar meu faturamento, ok? Vou pegar meu item e vou dividir pelo faturamento. Então, pessoas, se a empresa estiver iniciando, se ela não tiver no faturamento, se ela não souber, se a empresa estiver iniciando, ela vai ter que ter um faturamento projetado, através do orçamento empresarial. Vai ter que se fazer um orçamento empresarial para ter um faturamento projetado. Esse faturamento vai ser a base para poder achar os percentuais, ok? E aí, Cris, deu para entender aí como eu acho o percentual? Ó, valor da despesa, aí no caso foi 40 mil, dividido pelo faturamento. É sempre o valor do seu gasto dividido pelo seu faturamento, vezes 100. Deu mais de 20 não, ó, 40 mil. Fiz na máquina aqui, ó. 40 mil dividido por 200 mil vezes 100. Dá 20 certinho. Faz aí de novo. 40 mil. Beleza? E o outro foi 6 mil dividido por 200 mil, deu 3. Certo? Então, é o seguinte, ó. Conforme o combinado aí, a gente vai fazer o quê? Quem quiser tomar um cafezinho pode tomar, mas a gente vai pegar o exercício, o 8, que foi o último que a gente fez. Vou lá pegar ele. Vou pegar o exercício 8. Que está aqui na tela, ó. Ó, eu quero, por enquanto, no exercício 8, para calcular o ponto de equilíbrio quantidade, o ponto de equilíbrio valor e a margem de contribuição. Ok? Tranquilo? Pega o exercício 8.
calcular margem de contribuição, ponto de equilíbrio quantidade, ponto de equilíbrio valor. Fernando aqui, ó. O professor teve aula. Fernanda, em relação à chamada, o que foi informado é que tem que ser tem que logar no AVA, entendeu? Basta logar no AVA. Eu, quando terminar a aula, eu vou tirar um print aqui da tela, mas quando logar no AVA, já o correto para registrar a presença é logando no AVA lá. Viu? Faz assim, porque não corrige na próxima. Assim, é porque a aula é até... Eu vou corrigir agora. Quem quiser sair, pode sair, beleza? Eu vou corrigir daqui a 20 minutos. E na aula que vem eu corrijo de novo. Beleza? Pode ser? Então. Porque a gente está no horário da aula ainda. Está muito cansativo? Ficou muito cansativo? O que vocês acham? Preferem corrigir na próxima, é? Faz assim, então, ó. Eu vou postar no AVA eu vou postar no AVA a resposta. Vou liberar vocês. Posto a resposta no AVA e na aula que vem eu começo corrigindo passo a passo. Fica melhor assim? Pronto. Então, pronto. Então, a gente finaliza aqui. Daqui a pouquinho eu posto lá a resposta no AVA que eu vou fazer. E na aula que vem eu explico como eu achei, tá? Então, obrigado a todos aí. Tentem fazer, é importante tentar fazer. No início vai gerar dúvida, mas com o tempo vai ficar no automático, eu tenho certeza disso, viu? A gente vai fazendo, vai ficando no automático. E obrigado pelo... Nai. A Ariane perguntou o quê? Sua pergunta fugiu, Ariane. Beleza, então? Valeu, obrigado, viu, gente? A aula está gravada. Além de, tipo, não sei como é que vocês têm acesso depois dela gravada, mas eu vou baixar ela no YouTube e vou mandar o link para vocês, certo? Também da aula. Até para quem não pôde assistir depois. Tá? Obrigado a todos. Eu vou parar de gravar aqui.